Olá! Sabe aquela sensação de estar correndo, correndo no trabalho, mas, assim, parece que a conta bancária não sai do lugar? Aquela corrida dos ratos que o pessoal fala. É bem isso. E olha, para a gente mergulhar nessa questão hoje, nós separamos alguns trechos bem específicos de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O material que a gente tem aqui é interessante porque ele mostra o contraste, né, entre as lições de um pai, digamos, super instruído academicamente, mas enrolado com dinheiro, Aham, e o outro pai, com menos estudo formal, mas, assim, bem-sucedido financeiramente. exato. E a nossa proposta aqui não é, tipo, resumir o livro inteiro, longe disso. É mais pegar as provocações, sabe? Os pontos de vista diferentes que saltam dessas partes que a gente selecionou. Para entender como elas desafiam o jeito que a gente normalmente pensa sobre estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. É, o ponto central que fica claro nesses trechos é justamente questionar se a educação que a gente recebe, a formal, prepara a gente para o jogo do dinheiro na vida real. Daí que vem toda a ênfase na tal alfabetização financeira. Certo. E tem um ponto que para mim já chamou atenção logo de cara nesses textos. Aquela crítica bem direta à receita. Estuda bastante, tira a nota boa, arranja um emprego seguro. O material que a gente viu praticamente diz: olha, isso aí já não garante mais nada. Por que essa visão tão cética? Pois é, os trechos argumentam que as regras do jogo financeiro mudaram, né? A estabilidade que existia no emprego, bom, ela diminuiu bastante. E ter só o diploma na mão não é mais sinônimo de prosperidade. O autor observa muito isso nas passagens, que mesmo gente muito qualificada pode acabar em apuros por não sacar como o dinheiro funciona. Falta essa alfabetização financeira mesmo. Entendi. E isso leva direto para um conceito que parece ser a espinha dorsal desses trechos, né? A diferença clara entre ativo e passivo. Ativo, bota dinheiro no seu bolso, passivo, tira. Parece até óbvio falando assim, mas, Simples, né? mas na prática a coisa pega, né? Pega mesmo. E o material que a gente analisou é bem incisivo nisso. A mentalidade que ele defende ali é focar quase que obsessivamente em juntar ativos, coisas que geram renda, sabe? E ele até desafia aquela ideia de que a casa própria é sempre o maior ativo que alguém pode ter. Ah, isso é polêmico. É, pelos exemplos ali nos trechos, se a casa te dá mais despesa do que, sei lá, renda de aluguel ou uma valorização real que compensa, ela está funcionando mais como um passivo. O foco, segundo essa visão, é sempre no fluxo de caixa. Entendi. Fluxo de caixa. Interessante essa perspectiva. E falando em perspectiva, tem outra ideia forte que aparece nesses textos: a mudança de atitude. Ao invés de falar, ah, não posso comprar isso, a sugestão é se perguntar como eu posso comprar isso. Parece só uma troca de palavras, mas. Mas muda tudo, né? É apresentado ali como um exercício mental-chave. Você troca a resignação, tipo, não dá, pela busca ativa de uma solução. É sair de uma mentalidade de escassez, de falta, para uma de possibilidade. Pelo menos é o que o pai rico do livro, né, defende nesses trechos. E isso conecta direto com a outra grande lição: a diferença entre você trabalhar pelo dinheiro, Que é o que a maioria faz. exato, e fazer o dinheiro trabalhar para você. Tá, mas como é que os trechos mostram isso na prática? Fazer o dinheiro trabalhar parece meio abstrato, né, para quem tá na correria do dia a dia. Sim, parece. Mas os exemplos que aparecem nas passagens que a gente viu vão desde, sei lá, pequenos negócios que o autor teria começado ainda jovem, que já geravam uma renda meio que automática, uma renda passiva, até investimentos mais, digamos, parrudos, como imóveis para alugar. A ideia central é sempre criar fontes de renda que não dependam só do seu esforço físico ali, todo dia. É aí que entra a construção da tal coluna de ativos. Mas para conseguir construir isso, o material também bate muito na tecla de superar barreiras internas, né? Tipo, o medo de arriscar, de perder grana. E exatamente. Os trechos destacam muito isso. O medo e a falta de conhecimento financeiro como grandes freios. São eles que, segundo o texto, mantêm as pessoas presas na corrida dos ratos, dependendo só do salário. E a proposta ali é clara: a educação financeira é o remédio, é a ferramenta para tomar decisões com mais cabeça, menos baseadas no pânico ou na pura ignorância sobre como investir, como funcionam os negócios.
E para conseguir botar essa construção de ativos em prática, os textos falam da disciplina de se pagar primeiro. Como isso funciona, assim, na visão do material? Isso é apresentado como uma regra de ouro mesmo nessas passagens. A ideia é, antes de pagar qualquer conta, qualquer boleto, ou sair gastando, uma parte do que você ganha tem que ir direto para a coluna de ativos, para investir. É visto como um teste, sabe? De disciplina, de prioridade. Entendi. É uma inversão da lógica comum. Total. E fazendo isso sempre, de forma consistente, você estaria alimentando o motorzinho que vai fazer o dinheiro trabalhar para você, como o material descreve. Então, tentando amarrar o que a gente viu nessas partes específicas de pai rico, pai pobre, tem um questionamento bem forte do caminho tradicional de carreira e finanças, Sim, uma ênfase enorme na diferença entre ativo que gera renda e passivo que gera despesa, um chamado para ter uma mentalidade mais ativa do como eu posso e a necessidade de buscar conhecimento financeiro para, enfim, fazer o dinheiro render e também para superar o medo, né? exato. A mensagem que esses trechos passam é que para assumir o controle da sua vida financeira, o começo é entender essas dinâmicas. A tal alfabetização financeira é colocada ali como a base de tudo, mais valiosa até do que o dinheiro em si no começo. Bom, então para a gente fechar e deixar uma reflexão no ar, fica a pergunta. Com base no que a gente discutiu aqui, desses trechos, qual regra ou crença sobre dinheiro, talvez uma que a gente aprendeu em casa ou na escola, poderia ser interessante reexaminar agora? Boa pergunta. E como essa diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar poderia, na prática mesmo, mudar o jeito que alguém organiza as próprias finanças? É uma ótima provocação, né? Fica aí para pensar. Como as nossas próprias ideias, às vezes já antigas, sobre dinheiro, podem estar, sem a gente perceber, limitando o que a gente pode alcançar. Os trechos sugerem que essa autoanálise é o primeiro passo, o ponto de partida para talvez mudar o jogo.